Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta muito simples para análise do fluxo de atividades dentro de um processo. Essa ferramenta ela é chamada de diagrama CIPOC. CIPOC são as iniciais de Supplier, Input, Process, Outcome e Customer. Customers. Suppliers são fornecedores, inputs são entradas, process é processo, outcome saídas e customers. Clientes. O objetivo dessa ferramenta é apresentar o fluxo completo do processo inteiro em uma única página. Isso ajuda a verificar se o seu processo está respeitando o fluxo correto das atividades, da forma que foi planejada. Ajuda a identificar também quem são os stakeholders responsáveis por cada etapa do seu processo. Stakeholders são as pessoas responsáveis, as partes interessadas dentro de cada uma dessas etapas. Quando eu mostrar o exemplo, vai ficar mais fácil de entender. E essa ferramenta facilita também a identificação de pontos de melhoria dentro das etapas do seu processo. O diagrama CIPOC também ajuda a criar um modelo padronizado de processo que qualquer pessoa que vai realizar esse processo utilizando o diagrama, essa pessoa ela consegue entender quais são as etapas, qual é o fluxo das atividades da forma correta, da maneira que foi planejada, para que o processo saia da forma correta, que apresente os resultados esperados. A utilização do diagrama CIPOC é muito simples. Primeiro, devemos preencher a coluna de processos, colocando quais são as atividades mais importantes dentro do seu processo em ordem de execução dessas atividades. O aconselhável é utilizar de 3 a 6 atividades na coluna de processos, de uma forma que seja possível entender o processo como um todo. Mas aí vai depender muito do nível de detalhamento que você precisa ter no seu diagrama CIPOC. Basta tomar cuidado para não colocar muitas atividades, porque isso talvez atrapalhe um pouco. É bom utilizar as atividades que realmente sejam essenciais para o seu processo. E tomar cuidado para não colocar coisas a mais, porque talvez alguma dessas atividades sejam irrelevantes para o processo como um todo. Então, para ter uma visão enxuta, basta colocar as atividades principais de 3 a 6, eu aconselhável, mas nada impede de ter mais do que isso, desde que seja coerente com o que você está fazendo, seja coerente com o seu processo. Após preencher a coluna do meio, que é a coluna de processos, aí não tem uma ordem específica, basta completar o resto da tabela com as informações nos locais corretos, respeitando cada uma das colunas. A primeira coluna, o S de suppliers, que é fornecedores, tanto pode ser vista como um fornecedor externo, que é o que estamos mais acostumados a entender, que são aqueles fornecedores dos quais nós compramos produtos para exercer a nossa atividade. Mas também podem ser fornecedores internos, que, por exemplo, uma empresa em que um processo ele passe por mais de um setor dessa empresa, em alguns momentos um setor vai atuar como fornecedor para outro setor. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a última coluna do diagrama CIPOC seria de Customers. São os clientes, tanto podem ser clientes externos, que são os compradores dos nossos produtos, que é o uso mais comum da palavra cliente, ou pode ser também um cliente interno, que no exemplo do processo que passa por mais de um setor dentro da empresa, você vai ter um setor da empresa atuando como fornecedor e outro setor da empresa vai ser o cliente. A coluna I do CIPOC, de Input, são as entradas. Então, os fornecedores, eles vão fornecer entradas, que essas entradas podem ser pessoas, podem ser dados, podem ser produtos ou materiais que
vão passar por um processo, que é a coluna do meio, e vão sofrer uma transformação para gerar uma saída, que é o outcome. Vai gerar uma saída após a entrada sofrer uma transformação, ela gera uma saída, e essa saída vai ser entregue para o cliente. Então, assim, nós temos o nosso diagrama CIPOC completo. Eu vou mostrar 4 exemplos agora. São exemplos bem simples, bem práticos, mas que vão ajudar a fixar esse conhecimento. Bom, o primeiro exemplo que está aí na tela é um processo para lavar roupas em casa. Esse processo é muito simples. Você vai atuar como fornecedor, porque você vai estar gerando roupa suja, que é a entrada no seu diagrama CIPOC. Você então vai lavar essa roupa e a saída vai ser a roupa limpa. Então, o próximo cliente, ao final dessa etapa do processo, vai ser o varal. Então, você vai estender essas roupas vão secar no varal. Após secar, você vai dobrar essas roupas e vai guardar no guarda-roupa. Então, perceba aí como os fornecedores, você atua como fornecedor em alguns momentos, você atua como cliente em alguns momentos. E o varal também atua como cliente, atua como fornecedor, e o cliente final, nesse exemplo, é o guarda-roupa. Na coluna do meio estão os processos principais, estão as atividades principais desse processo, com suas respectivas entradas e saídas. Exemplo número 2, o primeiro fornecedor, o supermercado, ao qual ele tem os produtos, os ingredientes que você precisa para fazer um jantar na sua casa. Então, você vai no supermercado, você compra esses produtos, leva para casa, prepara o jantar. Após o jantar preparado, a louça está suja, você vai lavar essa louça, vai secar e guardar. Esse foi determinado como processo, como as atividades principais desse processo, mas dependendo do seu caso, você pode usar menos etapas, mais etapas, poderia fazer uma etapa apenas para a compra dos ingredientes, uma etapa mais detalhada, ou então uma etapa mais detalhada da preparação do jantar. Poderia ser uma etapa mais detalhada dentro do CIPOC. Esse caso é uma visão ampla, mas você pode pegar cada uma dessas etapas e dar um zoom nela. Você pode expandir, criar um diagrama CIPOC dentro desse diagrama CIPOC. E aí vai depender do nível de detalhamento que você deseja ter dentro das suas atividades, dentro dos seus processos. Perceba aqui quem são os fornecedores e quem são os clientes, e quem são as entradas e as saídas após sofrer uma transformação em cada etapa do processo. É possível perceber que em cada linha do diagrama, as saídas e os clientes, eles se tornam fornecedores e entradas da próxima etapa do processo. Então, você vai seguindo esse caminho, cada linha aí desce e segue a linha até concluir o processo inteiro, do início ao fim. Esse exemplo número 3, ele é um exemplo para uma loja genérica. Tanto pode ser uma loja de roupas, pode ser uma loja de materiais de construção, uma loja de qualquer tipo de segmento. Pode utilizar esse exemplo do diagrama CIPOC, o exemplo número 3. Mas aí depende também da sua atividade, como é que ela é realizada. Você pode fazer algum tipo de alteração, algum tipo de melhoria que identifique para adequar ao seu contexto. Então, o processo inicia com o cliente levando o produto que ele quer comprar ao caixa da loja. O caixa vai receber esse produto, vai escanear. Esse produto vai ser identificado pelo sistema. Então, vai ser realizado o pagamento desse produto. Será gerada uma nota fiscal. E então, o cliente, com a nota fiscal e com o produto, finaliza o seu processo de aquisição do produto. A compra está finalizada. Isso é um processo básico, muito simples dentro de qualquer loja. Aí, nesse caso, você pode identificar quais são os pontos que eu posso melhorar nesse processo de atendimento no caixa da minha loja. Quem são os responsáveis por cada etapa?
será que realmente esse processo está sendo seguido dentro da minha loja? Então, tendo essa visão geral, é possível perceber se o processo está sendo realizado da forma que foi planejada e se existe algum ponto de melhoria dentro dessa atividade, dentro de cada atividade do processo como um todo. E o exemplo número 4 é o fluxo de atendimento ao cliente num restaurante. O cliente chega ao restaurante, ele é recebido, é sugerido uma mesa para esse cliente. Então, o garçom que vai atender entrega os cardápios, anota os pedidos, leva os pedidos para a cozinha, esse pedido é preparado, é devolvido para o garçom, então ele leva para que os clientes possam ter a refeição deles. E após a refeição, os clientes solicitam a conta é paga, a mesa é limpa e está pronta para receber novos clientes. Esse processo ele é um pouco mais longo, tem 7 atividades nesse processo, mas da mesma forma, você pode simplificar ele ou dar um zoom, aumentar o nível de detalhe, usar um CIPOC dentro de outro CIPOC. Nesse processo ele também pode ser incrementado para acrescentar melhorias. Será que alguma dessas atividades ela não está sendo otimizada? Tem alguma forma de fazer melhor essas atividades? Então, tendo essa visão geral, você pode perceber como e onde pode atuar para que o processo seja otimizado, para que tenha melhores resultados, para que o atendimento seja mais rápido, seja mais eficiente, para que os clientes fiquem mais satisfeitos com o atendimento do restaurante. Então, nessas etapas, você pode perceber quem é o responsável por cada uma dessas etapas dentro do processo. Será que essas pessoas elas estão treinadas devidamente para realizar essas etapas? Então, tendo essa visão geral do processo, você consegue tomar decisões mais assertivas, podendo gerar melhorias para o seu processo e para o seu negócio. Bom, eu passei um pouco rápido pelos exemplos, mas nesse vídeo você pode pausar para ver exatamente cada uma das colunas e linhas dos exemplos que eu mostrei aqui do diagrama CIPOC. E agora que você já sabe utilizar um diagrama CIPOC, está na hora de utilizar ele nas suas atividades. Tendo essa visão completa do fluxo de atividades dentro dos seus processos, você pode buscar as melhorias e melhorar os resultados do seu próprio negócio.